Você já parou para pensar quanto de dinheiro parado que você tem dentro do seu negócio que poderia estar gerando mais lucro? Muitos negócios não quebram porque não vendem, mas porque acabam travando o próprio dinheiro da empresa. Nesse vídeo eu vou te mostrar dicas fáceis e simples de como você pode gerenciar melhor o seu estoque para garantir que você não vai ter dinheiro parado dentro da sua empresa. Prazer, me chamo Lucas Pontes, sou fundador da LTQ Educação e nos últimos 3 anos ajudei mais de 30 mil empreendedores a controlar um pouco melhor as suas finanças. E dentre esses milhares de empreendedores, vários lojistas e varejistas. É muito comum termos a ideia de quanto mais estoque, melhor. Mas a verdade é que às vezes estoque demais pode estar comprometendo o seu negócio. Afinal, estoque parado é dinheiro parado que foi investido. Se, por exemplo, você tem um produto e esse produto não vende, ele não tem giro, isso é um dinheiro que você investiu em estoque que está parado dentro do seu negócio. E quanto mais dinheiro você tem parado em estoque, menos você tem para poder contratar novas pessoas, investir em marketing, investir em campanhas comerciais, investir em várias outras pontas do seu negócio, porque o seu dinheiro já está naquele produto que está parado dentro do seu estoque. O que eu quero te mostrar aqui são 3 princípios básicos da gestão de estoque. Quanto você vende por mês, qual a velocidade certa e qual a velocidade de reposição de estoque correta. Depois que você aprender isso, você vai aprender a calcular o estoque ideal de todos os seus produtos. Meu intuito aqui nesse vídeo é falar o básico que você precisa entender sem complicação. E sabendo o básico, você já vai estar à frente de 90% de outros empreendedores. Então, já deixa o like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder novas dicas como essa e vamos pro vídeo. O primeiro passo e mais simples é saber quantos produtos você vende por mês, quais são e qual a quantidade de cada um. Se você não sabe nem isso, comece a documentar hoje, nem que seja escrevendo em um papel. Vamos usar um exemplo. Digamos que você é um varejista que vai vender canetas. E o seu volume de vendas, eu vou pegar 3 meses para poder fazer o cálculo junto com vocês. Então, em janeiro você vende 40 canetas, em fevereiro 45 canetas e em março 38 canetas. Esse é seu volume de vendas em cada mês. Então, baseado nesses 3 meses, a gente sabe que sua média de vendas é 41 canetas. O que eu fiz? Somei os 3 meses e dividi por 3. Ou seja, eu tenho a minha média ideal. E esse dado é muito importante para você começar a entender o quanto que você tem que ter de estoque mínimo e estoque máximo dentro da sua empresa. Mas é claro que aqui no Brasil a gente sabe que tem mercados e produtos que têm muita sazonalidade. Então, esses efeitos eu não estou considerando dentro desse cálculo, porque vai muito de produto a produto. Aqui eu realmente vou trazer um produto que é básico e vende o ano todo, que é o caso da caneta. E aí, se você tem um produto que é mais sazonal, recomendo que você use a média de um ano inteiro, que vai conseguir saber mais fácil quanto que você tem que se preocupar de estoque para o próximo ano. Pronto, sabendo a média de vendas mensais, o segundo passo que a gente tem que fazer é calcular a velocidade de venda desse estoque, dessas 41 canetas. A velocidade de venda é quantos produtos você vende por dia. Isso te ajuda a entender melhor qual o ritmo de vendas do seu negócio. Então, continuando aqui com o nosso exemplo, de 41 canetas, que é a nossa média mensal, eu vou dividir por 30 dias. Ou seja, eu tenho 1,37 canetas por dia. Então isso significa que eu vendo aproximadamente uma caneta por dia. Mas é claro que vão ter dias que a gente vai vender mais do que uma caneta e tem dias que a gente não vai vender a caneta. Mas o importante para o nosso cálculo é a média. Pronto, agora eu tenho minha média de vendas mensais, eu tenho minha venda por dia e o terceiro passo é eu descobrir a velocidade de reposição do meu estoque. O tempo de reposição é quanto tempo você leva para receber um novo estoque, desde o pedido até o produto estar dentro da sua loja pronto e verificado para poder ser comercializado. E é claro que isso muda de negócio para negócio. Uma confeitaria, por exemplo, vai conseguir repor estoque muito mais rápido, só ir lá e comprar um novo produto. Outras empresas maiores já vão ter que fazer pedidos a fornecedores, receber ordens de serviço e etc. Então pode demorar muito mais tempo. No nosso exemplo, como somos um lojista, a gente vai usar uma média de 7 dias. Desde o momento em que eu faço o pedido ao fornecedor até a caneta estar dentro da minha loja pronta para ser comercializada. Então, 7 dias. Então, se você compra de um fornecedor, seja muito realista nesse cálculo. Tempo do pedido, tempo da entrega, tempo de conferência, inclua tudo nesse cálculo e seja muito realista. Afinal, aqui vai variar muito de negócio para negócio. Pronto, agora que eu tenho todas as informações que eu preciso, vamos calcular o estoque mínimo, ou seja, qual é o mínimo de canetas que eu tenho que ter sempre dentro do meu estoque para não passar por aperto nenhum. Ela é meu colchão de segurança. Eu nunca posso estar abaixo desse valor, porque senão eu posso comprometer e em algum momento ficar sem canetas para vender para as pessoas que procuram. Então, basicamente, para calcular o meu estoque mínimo é a velocidade de venda em dias vezes a reposição do meu estoque também em dias. Então vamos aqui ao nosso exemplo das canetas. Eu tenho que eu vendo a minha velocidade de venda 1,37 canetas por dia e meu tempo de reposição é de 7 dias.
Basta multiplicar esses dois valores e eu chego no valor de 9,59 canetas, ou seja, arredondando 10 canetas. Esse é meu estoque mínimo. Eu nunca posso trabalhar tendo menos de 10 canetas dentro do meu estoque. Se você quer ser uma pessoa mais conservadora com o seu estoque, eu recomendo que você multiplique esse 10 por 1,5, ou seja, 15 canetas. Se você quer ser um pouco mais agressivo, quer ter mais dinheiro para girar, recomendo que você multiplique por 0,8. E aí vai depender do perfil de cada pessoa e de cada produto que você tem aí dentro. Ou seja, se você for mais conservador, 15 canetas, e se você for um perfil mais agressivo, 8 canetas. E aí, claro, isso vai depender do risco, da saúde financeira do seu negócio, se você precisa de mais dinheiro para girar ou não, se você tem mais segurança, mas aí também é muito individual. Se você não tem um perfil muito agressivo e nem muito conservador, recomendo ali o cálculo padrão, 10 canetas. E agora, em contrapartida, nós achamos o estoque mínimo, vamos calcular também o nosso estoque máximo. E essa é a quantidade que você não deve ultrapassar nunca. Se você estiver acima dessa quantidade, quer dizer que você está perdendo dinheiro. Por quê? Porque você estocou demais o seu produto está parado lá dentro do seu galpão e você não vai conseguir dar vazão na velocidade que você precisa para retomar esse dinheiro para dentro do seu negócio. Então, o nosso estoque máximo, ele é a velocidade de venda vezes 30 dias, mais o nosso estoque mínimo. Então, é importante que você comece pelo estoque mínimo. Então, voltando ao nosso exemplo, a gente sabe que nossa velocidade de venda é 1,37 canetas, vezes 30 dias, mais 10, que é o nosso estoque mínimo. E a gente chega no valor de 51 canetas, que vai ser 41 da primeira multiplicação, mais 10 do estoque mínimo, 51 canetas. Então a gente chega no número que a gente não pode nunca ultrapassar. Não adianta eu ter 100 canetas em estoque, porque isso é dinheiro parado dentro do meu estoque. O meu máximo é realmente 51 canetas. Perfeito! Agora a gente vai chegar ao nosso ponto ideal de estoque. Nós já sabemos o mínimo de 10 canetas, nós já sabemos o máximo de 51 canetas. Mas é claro que existe um ponto ideal entre esses dois que vai fazer mais sentido para dentro do seu negócio. E aí é quando a gente acha o nosso equilíbrio perfeito, que é quando a gente não tem dinheiro parado demais e a gente tem o suficiente para continuar girando esse produto dentro da nossa empresa. E é muito fácil fazer esse cálculo agora que nós já temos o estoque mínimo e o estoque máximo, que aí nós vamos chamar de estoque ideal. Basicamente, o que eu preciso fazer é somar o mínimo com o máximo e dividir por 2. Então eu tenho, dentro do nosso exemplo, 10 de estoque mínimo e 51 de estoque máximo. Somando os dois, 61. Dividindo por 2, 30,5 canetas. E é claro que a gente vai arredondar esse cálculo, 31 canetas é o meu estoque ideal. Então isso significa que dentro do nosso exemplo, se eu tenho 31 canetas, eu tenho um estoque perfeito para continuar girando dentro do meu negócio, continuar fornecendo canetas aos meus clientes e também não tenho dinheiro parado demais, desnecessariamente, em estoque de canetas. Mas aí agora eu quero trazer um conceito mais importante ainda. Quanto de dinheiro que você está deixando parado? E quanto de dinheiro que você pode liberar dentro do seu estoque. Então vamos lá. Dentro do nosso exemplo de canetas, se uma caneta para mim custa R$2 e eu tenho 60 canetas paradas em estoque, quer dizer que eu tenho R$120 que estão parados ali. Ao mesmo tempo, se eu tenho apenas 30 canetas, quer dizer que eu tenho apenas R$60, metade do valor em estoque. Então, trazendo esse conceito para saber se a gente pode liberar, você pode pegar e fazer esse cálculo com vários dos seus produtos. E aí, exemplo, se você tem 50 produtos estocados que estão acima do seu estoque máximo e cada produto desse custa R$60, isso quer dizer que você consegue livrar R$3.000 de dentro do seu negócio para poder começar a movimentar mais dinheiro em outras coisas. Seja gastos em marketing, com funcionários, seja um pagamento de imposto, de um outro fornecedor. E você pode fazendo isso para todos os seus produtos. E assim, você consegue ter uma noção de, às vezes, você tem R$5.000 parado, R$10.000 parado, R$6.000 parado, R$15.000 parado, ou até múltiplos valores. E às vezes até esse valor é o que você precisa de capital de giro, de reserva de emergência, de caixa, de distribuição de lucros. Por isso que é tão importante você ficar atento a isso. Já vi inúmeros negócios morrerem porque estocaram demais e não tinham vazão nas vendas, não conseguiam implicar essas vendas para o mercado tão rápido o quanto eles estocavam esses produtos. E aí, se você pega uma empresa varejista que tem mais de 100 produtos, você chega num valor enorme que está parado além da conta que você precisa. Eu sei que a primeira vez pode ter ficado um pouco confuso, tudo que eu expliquei aqui envolve fórmula financeira, mas eu recomendo que, se você não entendeu, volta, assiste de novo, vai fazendo cada um desses 6 passos para calcular o estoque mínimo, o estoque máximo, o estoque ideal, que eu tenho certeza que vai fazer uma grande diferença dentro do seu negócio. Se você sabe quanto vende, quanto tempo você leva para repor o seu estoque, qual é seu custo, você consegue calcular de maneira muito fácil o seu estoque ideal. E aí, quando você finalmente tem o seu estoque ideal, você consegue liberar dinheiro para fazer várias outras coisas dentro do seu negócio. E você para de achar que, no final das contas, estoque é tudo. E não é. Porque uma outra coisa que leva muitos negócios à falência é a falta de capital de giro.
é não ter dinheiro para pagar as contas que vão chegando ali dia 1, dia 5, dia 10, dia 15, porque gastou tudo em mercadoria e aí não tinha dinheiro para gerar o negócio, acaba falindo. Então é isso, se você gostou desse vídeo, já deixa o like aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu estou sempre compartilhando dicas de como você pode gerir melhor o seu negócio e a sua empresa. E já manda esse vídeo para aquele seu amigo que está precisando aprender a controlar melhor o estoque. Então é isso, até o próximo vídeo.